Comece a falar não para as pessoas e veja o quanto a sua vida vai melhorar. Bom, será? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você não me conhece, meu nome é Kevin Augusto e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Bom, recentemente eu vi um pensador na internet dizendo que quando você começa a falar não para as pessoas, você descobre quem realmente elas são, né? E é claro que essa frase tem sim um fundo de verdade, na minha opinião, mas eu acho que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado quando a gente radicaliza ou a gente generaliza esse tipo de pensamento, tá? E eu vou falar o porquê. Bom, para quem já me acompanha há mais tempo nesse canal, sabe que eu já fiz outros vídeos em relação a essa ideia de ser um pouco mais assertivo. Então, até mesmo trazendo referências da própria psicologia, né, do conhecimento, da teoria da psicologia, a gente sabe a importância da gente ser assertivo em certos momentos para que a gente preserve a nossa própria saúde mental, né? Então, quando você não impõe os limites que você precisa para se preservar e você fica constantemente honrando o que as outras pessoas esperam de você, você corre um sério risco de estar perdendo, né, parte da sua autenticidade, e aí você pode sim caminhar para um certo adoecimento mental, né? Mas para não ser muito técnico nesse vídeo, a minha ideia aqui é trazer uma reflexão a respeito disso. Eu vou tentar trazer isso de uma forma mais leve, né, menos complicada, tá? E bom, nesse sentido, quando você realmente começa a impor limites, e muitas vezes esses limites são colocados com a ideia de dizer não, né? Então alguma pessoa pede algo que você não concorda em fazer e você fala não, né? Alguém, não só de favores, né, mas às vezes convida você para um lugar que você não está afim de ir e você fala não, por exemplo. É claro que as reações que vão surgir daí, elas muito provavelmente serão reações menos convidativas, né, reações menos, enfim, positivas, justamente porque você está lidando com a ideia de uma negação, né? E a ideia da negação, muitas vezes, ela entra naquele campo da frustração e da quebra de expectativa. Então, muito quando alguém vem pedir um favor, vem te convidar para alguma coisa, naturalmente se cria a expectativa de que você possa corresponder. E a ideia de correspondência, ela gera, sim, uma questão positiva nas relações interpessoais, né? Então, o ser humano ele gosta de ser correspondido e muito raramente ele não gosta. Muito raramente ele gosta de ser confrontado. Na maior parte das vezes, ele não gosta de ser confrontado. Ele não gosta de ter essa expectativa quebrada e não conseguir aquilo que ele desejava. E aí, nesse sentido, é claro que as reações quando você fala não para uma pessoa, elas tendem a ser mais ríspidas, né? Porque você está lidando realmente com uma ideia de frustração. Agora, dizer necessariamente que o fato de uma pessoa reagir negativamente a um não, por exemplo, seu, diz que ela é mau caráter, que ela é uma péssima amizade, que ela não deveria fazer parte da sua vida, eu acho que é um pouco perigoso, né? Porque muitas das vezes a gente consegue administrar melhor tudo isso através de um diálogo, né? E de realmente abrir o seu coração, abrir aquilo que você está pensando para você tentar de alguma forma preservar aquele relacionamento, né? Eu falo que esse cuidado ele precisa existir e esse manejo não é tão simples porque a gente consegue observar vários casos, né, de várias pessoas ao longo da vida que tomaram dois caminhos diferentes, né? Aquela pessoa que passou a dizer não para tudo e agora ninguém mais vai me fazer nada que eu não quero. E claro, né, a pessoa naquele primeiro momento ela tem sim uma sensação positiva, né? Uma sensação de liberdade, de autonomia, de soberania, mas ao mesmo tempo é muito provável que essa pessoa ao longo da sua trajetória ela abra mão de construir relacionamentos interpessoais que poderiam ser mais bem administrados, né? Se a gente tivesse uma ideia de um diálogo mais aberto, né, num relacionamento. Então, é a mesma coisa de você ter, por exemplo, aquele amigo de vários anos que já esteve com você em várias situações, né, que já te ajudou bastante, que esteve lá tanto se divertindo com você, mas também te ajudando, que sempre foi uma relação saudável, né? Mas aí, a partir do momento em que você decide, então, vou começar a falar, não vou me justificar, não vou mais fazer nada, porque agora eu sou completamente independente, você muito provavelmente pode estar abrindo mão de uma amizade verdadeira, de uma amizade benéfica e longívela, né?
de longa data, justamente por conta desse radicalismo, né? De dizer, ah, não, eu falei não, e aí você já ficou chateadinho e tudo mais. É claro, né, que essas reações elas vão ser negativas, vão ser ríspidas, mas entra a ideia de você então chegar e conversar, né? Você ter sim essa maturidade de chegar para uma pessoa, por exemplo, né, e dizer, olha, eu realmente não tô hoje a fim de ir e tudo mais, mas isso não quer dizer que eu não valorize você, eu só não tô no momento bom e tudo mais. Eu acho um pouco mais, assim, saudável, vamos dizer assim, do que necessariamente virar um completo amargurado, ríspido ou uma pessoa tirana, né, no sentido de, ah, agora eu já não devo mais satisfação para ninguém, eu vou fazer tudo bem, mas provavelmente você vai estar se tornando cada vez mais um lobo solitário. Né? E é claro que isso aí é individual de cada sujeito, cada pessoa escolhe o que vai fazer da sua vida e vai colher o preço pelas suas escolhas. Né? Isso aí está dentro da ideia de liberdade individual de cada sujeito. Mas o que eu falo talvez seja interessante para a gente tomar um pouco de cuidado nisso, é para que a gente não chegue lá na frente, olhe para trás e se arrependa de não ter hoje pessoas importantes na nossa vida, não ter construído isso, por ter acreditado numa narrativa que é muito ríspida, que é muito radical. Como eu sempre falo, talvez o grande segredo, né, de um manejo para uma vida de valor, uma vida, enfim, bacana ao longo da vida, seja justamente essa ideia do equilíbrio, né, de você compreender e se conhecendo e ir administrando melhor essas duas posturas, né, que é a postura de sim, eu preciso ser assertivo, preciso dizer não, porque eu preciso preservar minha saúde mental, minha integridade, minha qualidade de vida. É claro, isso precisa existir em alguma medida, mas sem que você precise necessariamente se tornar uma pessoa tirana, né? Uma pessoa completamente ríspida e inflexível, né? Assim, a ponto de, nossa, mas se eu falei não para aquela pessoa uma vez e ela não gostou, então nunca mais eu falo com ela, né? Quer dizer que ela é uma pessoa mau caráter. Não necessariamente, né? Às vezes a pessoa simplesmente foi surpreendida com uma espécie de frustração, não esperava, não entendeu, e aí tá tentando entender, tentando lidar com isso, né? E aí talvez seria interessante a gente tomar um pouco de cuidado para a gente também não estar abrindo mão de coisas que podem ser importantes para nossa vida quando a gente decide rotular certas pessoas por condutas individuais, né? Então eu trouxe esse vídeo um pouco mais tentando trazer uma linguagem mais solta assim, né? Mas para trazer justamente essa reflexão sobre talvez tomar um pouco de cuidado, né? E eu acho isso importante porque hoje nas redes sociais a gente vê muitas vezes recortes ou frases, depoimentos, testemunhos de pessoas ali que estão passando por um certo momento e a gente quer levar isso para nossa vida como uma regra geral, como uma lei a ser seguida. Só que muitas vezes as consequências não são contadas, né? Aquilo que fica no backstage, o preço daquelas escolhas muitas vezes não é contado, né? Então eu acho importante trazer esse tipo de reflexão para que a gente realmente pense, né, a respeito disso, de talvez não ser muito radical, né, em nada que a gente ouve, que a gente vê em um certo recorte e levar aquilo como sendo uma regra inegociável. Eu acho que pode ser muito perigoso, né? A gente tem vários casos assim de tanto estudos mesmo sobre a relação de quanto que a felicidade muitas vezes ela é derivada principalmente de boas relações interpessoais, né? A gente tem muito isso dentro da filosofia, da psicologia, né, de outras áreas também, de vários trabalhos, estudos com pessoas já no final da vida, né? E aí elas sempre relatam essa ideia de que essa ter relações de afeto bem construídas realmente dá um significado muito bom para a vida, né? E aí a gente também tem do outro lado pessoas que muitas vezes vêm a público dizer que estão constantemente arrependidas de terem acreditado numa narrativa muito radical e que hoje se veem completamente sozinhas, e aquela solidão ali incomoda, e que se elas pudessem voltar atrás no tempo, elas teriam se importado um pouco mais em tentar manter boas relações. E a gente sabe que relações interpessoais muitas vezes são difíceis, mas eu acho que talvez valha a pena a gente se esforçar um pouquinho para tentar cultivá-las, né? Para a gente tentar sim ter uma espécie de convivência harmoniosa com os nossos pares, né? Eu acho que isso para enriquecimento da vida como um todo é muito importante, tá bom? Bom, esse foi mais um vídeo, quase 10 minutos. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a cada um de vocês que fica até o final do vídeo. Toda a minha gratidão de coração. Peço que se vocês estiverem gostando, por favor, se inscrevam no canal, deixem o like, comentem e compartilhem, porque isso me ajuda demais, tá bom? No mais, toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.